Oiê, meu nome é Sabrina Betê e nós estamos no nosso dia 68 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Josué capítulo 13, 14 e 15. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Manda essa playlist pra ela e diz pra ela que ela pode começar hoje mesmo. E sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo 13 vai dizer assim: Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus e de Gás, o de Asdote e o de Asquelon, e o de Gade, e o de Ecrom, e os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, nas fronteiras dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como darei a você. Distribua agora a Israel por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Desculpa. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon. Mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medaba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbon, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas e dos Macatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrem, que ficou no deserto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Macatitas, pelo contrário, Jesus e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bate-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibimá, Zeret-Zahar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbon, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho,
fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão, e as suas imediações está. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, os seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O resto do reino de Seom, rei de Asbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Kineret. Do outro lado, o Jordão na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Manaim e incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, nas alturas de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já tinha dito. Agora vamos para o capítulo 14. São essas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, porque Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitaram e os seus arredores para o seu gado e para sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você preservou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. 45 anos. Caraca, é muita coisa, hein? E ele ainda firme na promessa. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, moradores em cidade
grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arbã. Este Arbã foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zin, da extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. Saia para o sul até a subida de Acrabim. Passa por Zin, sobe do sul de Cades-Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passada por Esmon, e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o mar salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Oglã e passa no norte de Bet-Araba, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite de Adebir, desde o vale de Acron, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Rinom, do lado dos Jebuseus do sul, isso é, Jerusalém, e este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Nefitoa, e saia até as cidades do Monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá. Isto é Kiriat Jearim. Então, o limite dá a volta desde Baalá para o oeste até o Monte Seir, passa ao lado do Monte de Jearim, ao lado norte, isso é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Tímina, segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron passa o monte de Baalá, saindo em Jabinel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arbã, isso é, Hebrom. Este Arbã era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat-Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher.
Este, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: "O que é que você quer?" Ela respondeu: "Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabizel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zifé, Telém, Bealote, Azor, Hadata, Queriote, Esrom, que é Azor, Amã, Semá, Molada, Azargada, Asmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Bisiotia, Balá, In, Ezer, Eutolade, Quesil, Ormã, Ziclag, Madmana, Sansana, Leboate, Silim, Aim, Rimon e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Na Cefelá, cidades eram Estaol, Zorá, Asnã, Zanoa, Enganim, Tapua, não é Tapuá, Enã, Germute, Adulão, Socó, Azeca, Sarim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-Gate, Dileã, Mispa, Joctel, Laques, Boscate, Eglon, Cabon, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquidá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Eter, Assã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquzibe e Maresa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão no lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod e as suas vilas e aldeias, Gaza e as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Danã, Criat Zanã, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anil, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias: Arabe, Dumã, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afecã, Untã, Kiriat Arbã, que é Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias: Moam, Carmelo, Zifé, Jutã, Jezreel, Jocteã, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias: Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias: Criat Baal, que é Criat Jerim, e Rabã. Ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Araba, Midim, Secaca, Nibsã, cidade do Sal, e Enguete. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias.
Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que haviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moraram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E a gente vai ver no próximo livro que a gente vai ler que isso deu bastante problema, né? Mas, muito bem. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, estejam acompanhando aqui e sendo edificados. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã.